Bom, e agora a gente vai falar de um caso que aconteceu na Irlanda. O ex-namorado de Bruna Fonseca, Miller Pacheco, ele foi condenado ontem por unanimidade pelo assassinato da brasileira, lá no dia 1 de... Foi em 2023 esse caso. A decisão põe um fim ao julgamento que traz um misto de alívio, dor para a família, que há anos aguarda então por justiça. A sentença final, com a pena que será divulgada hoje. Por isso a gente vai conversar com a prima da vítima, Marcela Fonseca, que está na Irlanda acompanhando o julgamento e vai falar para a gente o clima e qual o sentimento, né, depois de anos, porque a gente relembra que ela, de acordo com a acusação, ela foi estrangulada pelo ex-namorado. Oi, gente, bom dia. Aí é bom dia, né? Sim, exatamente. Bom, gostaria que você transmitisse pra gente, né, esse sentimento, porque ela até mesmo já tinha se separado, eles tiveram um reencontro, ele chegou a ligar para um amigo dizendo que tinha cometido o crime e agora também tá negando a acusação, é isso? Então, é porque, na verdade, aqui na Irlanda, ele poderia ser culpado, né? Ou ele poderia ser... não teve a intenção. Então, ele estava dizendo a todo momento que ele não teve a intenção. Só que, assim, ficou muito claro para todo mundo, porque teve várias provas, né? Foi achado no celular dele que ele pesquisou como que matava com uma faca, pesquisou como mandar um corpo para o Brasil. Então, assim, tudo mostrou que não teve nada ele teve culpa, entendeu? Tudo. Ele teve a Foi intenção de premeditado, né? fazer o que fez, exatamente. E assim, hoje saiu a sentença, né? Já a sentença aqui é perpétua, mas a perpétua daqui é mínimo 20 anos. Então, eles não falaram um número pra gente. Eu acho que é bem diferente do Brasil nesse quesito, porque no Brasil a gente tem um número. Aqui a gente não ouviu número nenhum, a gente só ouviu prisão perpétua, mas aqui a prisão perpétua é mínimo 20 anos. Então ele vai ficar aqui no mínimo 20 anos, porque Irlanda e Brasil não têm tratado, então ele vai ficar por aqui mesmo. Ou seja, ele não vai ser extraditado para cumprir a pena aqui, né? E dessa forma fica em vigência as leis daí. Sim, ele vai cumprir a pena, né? Porque aí no Brasil, muitas das vezes as pessoas, os homens saem impunes, né? E aqui não, aqui ele vai cumprir o que ele precisa cumprir, ele vai pagar pelo que ele fez. Exatamente. A gente repercutiu, inclusive, um caso aqui que chamou bastante atenção nos últimos dias, de um homem que estuprou uma jovem, depois foi liberado, aí depois voltou a cometer o crime, estuprou a própria mãe, e só depois de matar uma moça de 14 anos, que aí foi preso, e agora a gente espera que realmente aconteça. Vou passar para o Matheus, que tem uma pergunta. Marcela, bom dia, acho que até boa noite aí para você. Uma pergunta para vocês da família, né? Qual que é a sensação de vocês agora, assim? É uma sensação de que a justiça foi feita? A gente sabe que isso não repara nunca, né, o que aconteceu, mas como vocês estão diante do julgamento e da sentença? Olha, ontem a gente teve, né, a sentença, a gente teve a positiva, né, que ele era assassino, e ontem parece que tirou um peso de todo mundo. Ninguém imaginava que... Tava todo mundo tenso, né? O julgamento durou 2 semanas. Tava todo mundo tenso, mas eu acho que ninguém conseguia imaginar o quão tenso a gente realmente estava. Porque ontem, na hora que foi falado que ele era culpado, ele era assassino, a gente ficou assim... não vai trazer ela de volta, mas a sensação que eu tive foi uma sensação que eu nunca senti na minha vida. Foi um alívio, sabe? Eu senti que foi feito o que precisava ser feito. E não vai trazer ela de volta, mas a justiça vai ser feita. A justiça foi feita. Ainda bem que pelo menos esse sentimento, né, mano? Pois é, Marcela, diante de toda essa experiência, o que é que você gostaria de dizer para parlamentares brasileiros a respeito da forma como funciona o sistema de justiça aqui comparado com o que vocês estão experienciando aí? Olha, eu queria muito que as pessoas tivessem noção do que acontece, porque eu acho que às vezes é muito negligenciado.
em todas as partes, no quesito de, assim, as pessoas acham que não vai fazer, ele é um bom menino, ele é isso, ele é aquilo, e eles sempre fazem. E eu acho que a Irlanda ensinou pra gente que se você fez, você tem que pagar. E eu acho que a diferença do Brasil é essa, porque no Brasil tem o jeitinho brasileiro, né? Esses dias para trás eu vi notícia também de um famoso que acho que já é a 4ª mulher que ele agride e tá solto. Então, assim, o que vai precisar fazer? Vai precisar morrer? É isso que vai precisar fazer? Então, assim, às vezes as autoridades não levam tão a sério, sabe? E acham que, assim, aconteceu, não vai matar. Só que eu acho que tinha que ser uma coisa mais firme. Ana Beatriz. Que foi diferente daqui, né? Em primeiro lugar, Marcela, eu sinto muito por tudo que você e a sua família tiveram que passar. E um pouco na esteira das coisas que você coloca, tinham alguns sinais por parte desse namorado que você pode, enfim, indicar até como forma de mostrar para as pessoas que, olha, não podemos menosprezar certas condutas, né? Um tapinha não dói, não é isso. Mas assim, da sua experiência, o que você viveu um comportamento agressivo, né? Porque eles exato. saíram de Formiga, Minas Gerais, não é isso? Ambos eram de Formiga, né? Eu também sou de Formiga, eles são de Formiga também. Então, o que acontece? Quando ele chegou aqui, ele sempre teve comportamentos estranhos. Mas é aquele negócio, né? Até então, nunca levantou a mão. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a violência é só chegar no ato. Mas o ato é o fim. O ato é o fim, porque vai começar na violência, você vai morrer. Então, quando ele chegou aqui, ela terminou com ele. O que ele podia ter feito era ter seguido a vida. Ficou triste, beleza. Ele podia ter seguido a vida dele, mas não. Ele seguia ela. Ele ia atrás dela, ele ia na porta do serviço dela todos os dias. Às vezes ela não tinha horário para sair, ele estava lá na porta. Ele perguntava, ela trabalhava no hospital, né? A gente era faxineira, né? E ela trabalhava limpando o hospital. Ele perguntava para os médicos sobre ela. E teve um dia que uma frase dele me marcou muito, que foi um dia que eu chamei ele para conversar. E eu falei com ele, e ele falou comigo assim: quando você fica nervosa, você quebra as coisas? Aí eu olhei pra cara dele e falei: não. Ele falou: pois eu quebro. E quando eu quebro, eu tenho que pagar. Ele falou desse jeito. E aí, nesse dia, eu fiquei com essa frase na cabeça, fui e falei com ela. Falei: Bruna, ele quebra as coisas, assim? Aí ela falou comigo, falou assim, quando ele fica nervoso. Aí eu lembro que eu falei com ela, falei assim: toma muito cuidado, porque primeiro quebra o copo, depois quebra a porta, depois não vai ter nada para quebrar, quebra a sua cara. Então, isso para mim foi o que aconteceu, não tinha mais nada para quebrar e ele quebrou a cara dela, porque ela morreu asfixiada, mas ele deu mais de 65 ferimentos na cabeça dela, em todo o corpo, né? Em todo o corpo. Mais de 65 ferimentos, ou seja, quebrou. Então, assim, eu quero muito mostrar para todas as meninas que tem sinais, sabe? Tem sinais. Ela tinha um coração muito bom. Muito bom, muito bom. Então, a todo momento, ela mantinha contato com ele porque ela estava com medo dele se matar. Porque ele falava, ele ameaçava que ele ia se matar o tempo inteiro. E ela tinha muito medo. Então, assim, você vê o coração da pessoa, né? Porque, assim, ela morreu tentando ajudar ele. Ela estava lá no quarto tentando ajudar ele. E os sinais são claros. Os sinais são claros. Só que ela tem um coração tão bom que colocou ele em primeiro lugar. E ela veio em segundo lugar. Ela colocou ele em primeiro lugar porque ela não queria que ele se matasse.
Mas aí, né, esses sinais eu acho que são importantes e normalmente essas pessoas elas se colocam como vítima, sendo que a própria vítima é que às vezes tem essa compaixão. Por isso, acho que é muito importante esse depoimento seu, Marcela Fonseca, que é prima, né, da Bruna Fonseca, que infelizmente perdeu a vida lá no dia de Ano Novo, em 2023, na Irlanda, e agora esse julgamento com a prisão perpétua, a condenação perpétua, que no mínimo é de 20 anos. Muito obrigado, viu? E nossa solidariedade também a toda a família. Muito obrigada. Muito importante. Obrigada por dar voz a esse momento também, que é muito importante porque a gente ficou calado 3 anos. Foram 3 anos que a justiça pediu pra gente não falar, então a gente aguentou, não só eu, como todos da família, aguentou falarem que mas ela fez isso, mas ela fez alguma coisa, mas o que ela fez pra ele matar ela? Tentando culpar a vítima, né? Independente de qualquer coisa, nada justifica. Muito triste isso. Nada justifica. Não existe. Então, assim, ela não teve culpa. Sim. Ela não teve culpa. E o que acontece é que a Bruna hoje, para mim, não é um número, né? Hoje a Bruna é um rosto. É uma pessoa que eu conheço, eu não vejo como um número. E o que eu puder fazer para conseguir chegar em mais mulheres para elas conseguirem sair desse relacionamento abusivo, né? Eu quero fazer. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês. A gente que agradece o depoimento com esse esclarecimento e, claro, sempre alertando as mulheres que às vezes são vítimas dessas violências, acabam ali, não, mas eu vou perdoá-lo, ele vai mudar, fica nessa expectativa, só que as pessoas às vezes podem evoluir e acontecer o pior. Marcelo, muito obrigado pelo seu depoimento, viu?